O nosso estudo de hoje é a lição 27 do livro Segue-me, que tem como título Os Sábios Reais. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre por seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Palavra de Tiago, no capítulo 3, versículo 13 da sua epístola. Milhares de pessoas senhoreiam os tesouros da instrução, multiplicando títulos no campo social para fugirem incompreensivelmente do trabalho e da fraternidade. Aqui temos um bacharel que, por haver conquistado um diploma profissional, declara-se incapaz de efetuar a limpeza da própria roupa quando necessário. Ali vemos uma jovem musicista que, por haver atravessado os salões de um conservatório, afirma-se inabilitada para servir as refeições no próprio lar. Além, observamos um negociante inteligente que, por haver explorado a confiança alheia, recolhe-se nos castelos da finança segura, asseverando-se entediado no contato com a multidão que lhe conferiu a prosperidade. E mais adiante, notamos religiosos de vários matizes que, depois de se declararem consolados e esclarecidos pela fé, começam a ironizar os irmãos infelizes ou ignorantes que, em nome de Deus, aguardam os testemunhos de bondade e de amor. Na vida espiritual, todavia, os verdadeiros sábios são conhecidos por ângulos diferentes. Os verdadeiros amigos da luz revelam-se através da generosidade pessoal. Sabe que o isolamento é orgulho, que a violência é crueldade, que a exigência descabida é serviço da treva, que o sarcasmo é perturbação. Reconhece que a sabedoria é paternidade espiritual, cheia de compreensão e carinho, e por isso, sem qualquer humilhação a ninguém, auxiliam todos indistintamente, acendendo com amor na escura ignorância que os cercam, a luz abençoada que brilhará vitoriosa amanhã. Muito interessante, mais uma vez, o Emmanuel trazer esse texto de hoje, Os Sábios Reais, quando, muito recentemente, a gente estava numa discussão dentro da nossa casa espírita, falando sobre a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta se existe hierarquia no plano espiritual. Os espíritos falam que existe e que eles, espíritos, classificam em 3. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e os espíritos perfeitos, puros, que já chegaram ao último grau de evolução. Aí ele diz que entre essa primeira classe, né, dos puros, e a última, que ainda são os imperfeitos, você vai encontrar outras numerosas classes, mas os espíritos superiores classificaram apenas em 3. Aí Allan Kardec, para efeito didático, ele pegou esses 3 e classificou em 10, transformou os 3 em 10. Pegou a terceira, que é dos imperfeitos, e botou 5 categorias. E ele explica, antes de mais nada, que essas categorias são exemplificativas e não necessariamente quem está do 10º vai ter que passar pelo 9º, pelo 8º, como se fosse uma escala progressiva, não. A pessoa pode ser da 10ª classe e da 6ª ao mesmo tempo, pode ser da 9ª e da 7ª ao mesmo tempo. Ele fala o seguinte, ele fala que na 10ª classe estão aqueles espíritos que ainda fazem o mal. Na 9ª classe estão os espíritos que são levianos, brincalhões. Na 8ª classe estão os pseudo-sábios. Na 7ª classe estão os neutros, aqueles que não fazem nem o bem nem o mal. E na 6ª estão os batedores, aqueles que ainda têm uma influência sobre a matéria. Aí tudo bem. Quando chega nos bons, ele bota 5ª, 4ª, 3ª e 2ª. Na 5ª ele fala o seguinte, aqueles que são muito bons, mas não têm inteligência. E depois ele coloca na 6ª aqueles que têm inteligência, mas estão utilizando toda a sua inteligência para o bem da humanidade, mesmo que não estejam preocupados com o lado religioso. Vamos nos ater aqui para o texto de hoje, para essa 5ª classe. Ele fala, bons, mas não têm inteligência. Por que está na 5ª? Está muito próximo do espírito imperfeito, porque a inteligência é também uma prova. E normalmente, quando a inteligência chega, a gente utiliza a inteligência de maneira equivocada. Aí o Emmanuel vem dizer para a gente que veio um bacharel que, por haver conquistado o diploma, não faz mais limpeza da própria roupa.
uma jovem musicista que ficou esse tempo todo estudando e agora fazendo concertos e conservatórios, não serve a própria refeição. Negociante que depois de haver explorado a confiança alheia, fica agora nos castelos dele de finança segura, quer dizer, colocando ele todos os ofendículos aí, né? Portão elétrico, cerca elétrica, cachorros para defender, aquela coisa toda, e evitando contato com a multidão. E por fim, ele ainda pega um exemplo mais complicado, né, que é aquele dos religiosos de vários matizes, que depois de estudar bastante, começa a ironizar os outros que não têm o mesmo nível de interpretação que ele tem. Aí o Emmanuel veio falar para a gente, sabe como é que é o verdadeiro sábio do outro lado da vida? Eles são generosos o tempo todo. Eles sabem que isolamento é orgulho, então eles querem trabalhar no meio das pessoas o tempo todo para poder estar fazendo a diferença, trazendo os seus conselhos e os seus exemplos. Eles sabem que violência é crueldade, então não vai de maneira nenhuma tentar infligir a ninguém alguma coisa que a pessoa não está preparada, nem querer impor seus pontos de vista. E depois ele fala, a exigência descabida é serviço da treva. A gente não tem que exigir nada de ninguém, tem que respeitar todos, entendendo que cada fruta tem o seu momento de amadurecer e cada um tem o seu momento de maturidade também. E por fim, ele fala para a gente, sarcasmo é perturbação. Então a gente usa muitas das vezes a nossa inteligência para provocações àqueles que não pensam igual a gente, e junto com as provocações vem o sarcasmo. Então ele vem dizendo para a gente o seguinte, né? Vem dizendo que esse que está na quinta classe, ele é bom, mas ele não tem inteligência. Pode ser que daqui a pouco ele tenha inteligência e faça um montão de coisa errada e vai cair lá naquelas classes inferiores de novo. Né? Então existe um limite ali muito tênue entre quem está na sexta para a quinta. Né? E por isso ele fez questão de colocar aqui bem pertinho ali, na quarta classe não, na quarta classe Allan Kardec já fala que é aquele que tem inteligência, não está perdendo tempo com a sua inteligência. Ele está aí dentro dos laboratórios, buscando cura para a doença, ele está estudando aí o desenvolvimento tecnológico da humanidade, está lá junto com os tigres asiáticos, promovendo toda essa evolução tecnológica da internet, esses aparelhos moderníssimos que a gente tem nos dias de hoje, então nos veículos automotores, nos aviões, enfim, está procurando utilizar sua inteligência para o bem e para o progresso da humanidade. Esses são os sábios reais, já tem a inteligência e usa da maneira equivocada. A maioria de nós, quando a gente tem inteligência, a gente acaba usando primeiro de maneira equivocada na nossa profissão e ainda tendo esses reveses aqui que o Emmanuel citou. Né? A pessoa que não quer arrumar o próprio casa, não quer lavar uma louça, não quer fazer a faxina de dentro de casa porque acredita que a partir de agora ele não tem mais afinidade com esse serviço. Ele prefere pagar alguém ou esperar que alguém faça do que ele fazer. E vem colocando para a gente. Vamos lembrar de Jesus? Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que se faça o servo aqui. Então Jesus fez questão de lavar os pés de todos os discípulos na última ceia. E alguns questionavam, falaram, o que é isso? Não faz isso? Falaram, não, me deixa fazer isso, eu tenho que fazer isso. E ele vai lá dar aquela demonstração de humildade, ele servindo o tempo todo. Ele falava, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Então ele o tempo todo estava no meio de todas as pessoas. Ele estava participando de eventos sociais, foi para a casa do Zaqueu, que era um cobrador de imposto, ia para a casa da sogra de Pedro. Ele foi quando a samaritana que estava pegando água no poço, viu que ele era um profeta, chamou toda a família, ele fez a preleção para toda a família, ele estava o tempo todo no meio do povo, porque, mais uma vez, ele vem dizendo aqui para a gente, né, isolamento é orgulho. E em momento algum ele violentou nada, ele aproveitava todos os momentos para trazer seu evangelho de luz, o seu evangelho de amor. Esses são os verdadeiros sábios. Então cabe a cada um de nós agora, a gente vê aqui com todo respeito as palavras que eu vou usar agora, até porque muita coisa que também aproveita para mim, é claro, sempre, mas a gente vê aonde a carapuça serviu, porque a mim serviu aqui, tem coisas aqui que me mexeram comigo diretamente, e a gente agradecer a oportunidade de ter um espírito como o Emmanuel nos chamando a atenção para nos colocar no caminho correto para alcançar o Pai.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.